Boa tarde, finas e poderosas, uma tarde gelada aí, né? E hoje a gente tem uma conversa muito importante que com certeza vai aquecer aí a nossa segunda-feira com uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui no canal, inclusive participando de uma live. E hoje eu tenho a honra, né, de entrevistá-la para o perfil dela também, que é a Bárbara, psicóloga. Inclusive, ela faz aí um trabalho muito legal participando, né, do conselho de idosos em alguns grupos. Ela vai falar aqui um pouquinho mais pra gente. Junho Violeta, para quem não sabe, é um mês, né, de conscientização contra a violência da pessoa idosa. E quando a gente fala em violência, né, enfim, geralmente, até quando a gente fala da própria violência contra a mulher, a gente, normalmente, né, a sociedade foca aí na questão da agressão física e tudo mais. Então, a gente vai abordar aqui a questão da violência psicológica, financeira, né, patrimonial, do abandono, enfim, são vários tipos. E agora a gente vai chamar a nossa convidada para falar aí um pouquinho mais sobre o assunto. Sendo, ela já vai entrar aqui e se alguém tiver dúvida, pergunta, manda aí pra Tá gente. bom. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Só deixa eu levantar aqui um pouquinho a minha câmera, senão vai ficar cortando. Ele tá um pouquinho desajustado aqui, acho que deu. A Tudo minha bem? também. Seja Tudo muito bem. bem-vinda. Não, o teu tá bom. Eu Eu só nem sei que tá falei indo. o teu sobrenome para não pronunciar errado. É Berwanger. Bevanger. Berwanger. Uhum. Tá. Então, seja muito bem-vinda, né, pela segunda vez aqui já no canal. E se deixar, a gente faz uma de cada tema, né? Porque a Bárbara é ótima, adoro. E eu fiz aí uma pequena introdução, não sei se queres falar um pouquinho mais do teu currículo ou do trabalho que faz com os grupos, né, dos idosos também, para o pessoal saber. Bom, primeiro, né, vou me desculpar dessa voz de taquara rachada, porque tô com gripe, né? Que não tem como a gente não estar gripado nesse tempo maravilhoso, né? Mas enfim, né? Tem um tempo já que eu trabalho com os idosos, trabalho como. Sou voluntária, né? No caso, a gente é voluntário como conselheiro da pessoa idosa, aqui no município de Itajaí. Tive durante 4 anos, fiquei um fora e agora retomo, né? Retorno. Então, a gente tem a preocupação de trazer essa conscientização, principalmente no Junho Violeta, a respeito das violências, que muitas vezes as pessoas pensam que somente a violência física, mas existem outros tipos de violência, né? E que o idoso aí não tem que estar somente naqueles assim, as pessoas muitas vezes acham, eu vou fazer um programa para o idoso, vou fazer artesanato, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. A pessoa idosa, né, como então a gente fala a nomenclatura correta, ela pode estar e fazer aquilo que ela bem entender. Se ela quiser fazer um esporte radical e ela tiver condições físicas, ela vai fazer, né? Ou se ela sempre fez, ela vai continuar fazendo. A questão de esporte, a questão de intelectualidade, no sentido de continuar estudando e fazer produções, né? De ter a sua atividade social, com seus pares ou em outras formas, como ela quiser também. Então, trabalhar com a pessoa idosa não é somente ter aquela visão do o que que a pessoa vai fazer? A mulher vai fazer tricô, vai fazer crochê, vai fazer artesanato. Não. A gente observa que aqui, principalmente em Itajaí, né, o município no qual eu estou, a gente tem Itajaí Ativo, tem outros grupos de terapias, né, que a gente chama grupo de terapias, mas que estão extremamente ativas e que isso é fundamental para quê? Para que tenha toda essa parte cognitiva preservada, musculatura preservada, esteja no ambiente social onde ela vai estar tendo informações e vai estar trocando também com as pessoas, né? E questionando, que ela possa se sentir acolhida de forma que ela possa acolher. Enfim, já estou atropelando o tema, né, Carol? Já estou falando aí um monte de coisa. Imagina. Bom, então, para a gente começar, né, o que caracteriza a violência contra a pessoa idosa? Quais os tipos mais comuns, até que tu vê aí no dia a dia do teu consultório? Então,
as pessoas, na verdade, elas falam como eu falei antes, né? Da violência física, da agressão física, mas tem agressão verbal, né? Tem agressão, tem a violência da parte financeira, que às vezes, muito eu trabalhei em instituições públicas, onde a pessoa que era concursada muitas vezes acabava não se desligando, ou quando desligada tinha muitos empréstimos consignados, enfim, que a família vinha e fazia filho, neto, todo mundo acha que aquele dinheiro é seu, né? Então acaba que a pessoa idosa, o idoso, né, acaba que está fazendo aquele empréstimo, às vezes até por conta de coação, né, para aquele seu familiar, enquanto que esse valor é para a subsistência dele, para ele, para a vida dele, para as medicações que ele necessitar, alimentação, moradia, enfim, né, como ele sempre trabalhou, aquilo ali é o mérito dele. Hum, Existe a violência patrimonial, que também entra dentro dessa questão financeira, né, de então tirar da pessoa idosa suas coisas, né? Achar que ela está senil, que ela não está em condições, né? De estar cuidando do seu patrimônio, das suas coisas. Claro que isso tudo tem que ser muito bem avaliado, né, Carol? Quando a gente fala de pessoas lúcidas, orientadas, que têm condições de estar organizando a sua vida e que não estão fazendo nenhuma questão, né? Como é que eu vou dizer? De botar em risco o seu patrimônio, seu financeiro, e tudo mais, né? Às vezes por uma pessoa oportunista que chega na sua vida, até um relacionamento oportunista, né? Onde chega, que então as pessoas têm que estar, principalmente filhos, têm que estar cuidando disso, né? Bem orientados de estar também. E claro que a pessoa idosa, ela tem o seu estatuto, então ali rege, né? Uma série de questões, se não todas, que a gente pode estar ali observando e pedindo que a pessoa se oriente, né? Então, que ela vá ao conselho, que ela possa ter essa fala, né? Ou busque, às vezes nas universidades também tem os órgãos que atendem, né, as pessoas. Então, que ela busque informações realmente, né? E claro que tem a contrapartida que muitas vezes a pessoa idosa também, né? Não só sofre violência, claro que aqui a gente está falando sobre sofrer violência, mas como também às vezes tem aquelas dificuldades de lidar com as pessoas mais jovens, com os filhos, com os familiares, né? Então, tudo isso passa por avaliação. Quando chega uma denúncia ou alguma situação nesse sentido, passa por uma avaliação. Você nunca sei se é o CRAS ou o CREAS, né? E uhum, passa por uma avaliação para que isso então seja identificado realmente o que está acontecendo. Então, na dúvida, né, é bom buscar esses órgãos que estão sendo aqueles que são a porta de entrada. Então, o conselho da pessoa idosa ou então o CRAS, o CREAS, enfim, que vai estar auxiliando, né? uhum. E existem sinais físicos ou emocionais que podem indicar, né, que um idoso está sofrendo violência, porque muitas vezes sofre calado também, né, e acaba Sofre. não manifestando. Às vezes até um idoso que tem um cuidador, né, não familiar ou familiar, que sofre alguma agressão ou alguma questão física, as marcas elas ficam, né, aparentes, e a pele do idoso normalmente é mais sensível, então ela fica mais arroxeada, fica mais marcada, quando não rompe, né, dependendo da idade e a situação do idoso, da pessoa idosa. E, enfim, né, tem aquela coisa que às vezes a gente escuta de outros públicos, ah, eu caí e bati a Uhum, cabeça. Ah, uhum, eu bati nisso, naquilo. Então, ficar atento. A modificação de padrão da pessoa, né? No caso, se é uma pessoa falante, uma pessoa, né, extrovertida, ou que se comunica bem e de repente está muito calada, muito quieta, principalmente na presença de algumas pessoas. Então, é importante a gente ver. Ou se tem até um cuidador que está ficando próximo e que está coagindo essa pessoa. Então, nessas situações é importante que a gente averigue todo o que está acontecendo para poder clarear e trazer o cuidado e também a questão dos atendimentos, e do suporte para essa pessoa, então, estar, né, acolhida e bem orientada no sentido de cuidados, né? uhum. Boa tarde aí para o pessoal que está entrando, a Juscelane, o Expresso Colonial. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente, tá, pessoal? Bárbara, até falasse, eu lembrei de um caso que eu uma vez estava trabalhando
num lugar e tinha uma moça que ela apareceu um dia, tipo, com o olho muito roxo. Né? No caso, não é idosa, mas que nem tu falasse como acontece em outros tipos de violência. E daí ela falou, a estante de livro virou em cima do meu olho. Mas tipo, era uma coisa assim muito, quase impossível, sabe? Então, realmente tem que prestar atenção aí nos sinais. E por que esse tipo de violência é muitas vezes silenciosa ou invisível? Porque existe a coação, né? Então, assim, existe o intimidamento, né, dessa pessoa, até porque ela é mais frágil fisicamente, está demandando de cuidados, e aqueles, então, que deveriam às vezes protegê-la, não protegem, né? Então, silenciosa, porque a pessoa vai se encolhendo, vai achando que tem que ficar nesse silêncio. E aí é que tá, né, Carol? A gente pode falar de vários públicos que ficam nessa mesma situação de intimidação, de silêncio, de se sentirem não potentes no sentido de buscar uma ajuda, de buscar uma solução para sair dessa situação, né? De ficarem ali naquele meio, sofrendo aquela agressão de todas as formas e de ficar com medo de que não vai ter ninguém que vai fazer esse acolhimento, não, né? Fazer esse cuidado, né? Ou sei lá eu que nome vamos dar aqui, né? Que esteja junto, né? Se é familiar, se não é familiar. Às vezes familiar é um marido, uma mulher, uma esposa, um esposo, né? Um filho, uma nora, um neto, um sobrinho, qualquer pessoa, né? Ou cuidadores externos, né? Então é bem importante que a gente esteja ah, atento a esses sinais, né? Principalmente quando a pessoa começa a se encolher. Aí eu acho que. Ou está muito agressiva também, né? Reativa. Uhum. Ia te perguntar quem geralmente são os agressores, falasse aí um pouquinho, e qual o papel da família nesse contexto, né? Porque às vezes está dentro da própria família, nem sempre vai ser um cuidador ou uma instituição, né? Nesse caso, né, é que a pessoa idosa ela consiga ter voz para falar com alguém que ela confie e que seja feito então. Ou ela se direcionar. Hoje a gente tem o Disque 100, né, que é um lugar de denúncia anônima, Ah, não conhecia, legal. Disque 100, e que tem uma prioridade. Então a gente, né, pediu uma prioridade para a pessoa idosa. E aí temos dois tipos de pessoa idosa, que é a idosa de 60 anos mais e de 80 anos mais, a idosa idosa, né? Então ela tem uma prioridade Duas vezes idosa. acima da pessoa idosa com 60 anos até os 80, né? Inclusive em questões judiciais, outras coisas, é uma determinação, né? A pessoa idosa acima de 80 anos, ela tem prioridades que a pessoa de 60 tem, mas a de 80 tem mais em cima da de 60. Entre um e outro, vai se optar. Então, Uhum, assim, é buscar esses canais, né? De busca, o conselho da pessoa idosa, se vai no posto de saúde, um médico, uma enfermeira, né? Se consegue ir ao posto de saúde ou numa consulta. O importante é não ficar quieto, não ficar calado, né? Que daí, claro, se a pessoa tem alguma situação já de uma demência, de uma situação, né, do Alzheimer, do Parkinson, então também isso vai ser avaliado se não é da doença, porque tem situações, né, que a pessoa começa porque estão me batendo, porque estão me roubando, porque estão isso, porque estão aquilo, e na verdade é a doença. uhum. Né? É da cabeça, da mente dela. É da mente dela, né? Ou sumiu a minha coisa daqui, me roubaram. A pessoa guardou em outro lugar e não lembra, né? Por causa da demência. Então é importante que tudo isso sempre seja muito avaliado, para a gente não acusar, né, de forma errônea quem está ali junto e entender o que está acontecendo com essa. Eu acho que sempre é válido o olhar e a escuta dessa pessoa, tá? Da pessoa idosa e também da família para saber o que está acontecendo. Então, é necessário esse mediador, essa pessoa que vai mediar ali e entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? Se fala muito, às vezes, que demora muito, né, Carol, assim, no sentido de instituições. Aqui em Itajaí até a gente teve uma fala semana passada que a gente precisa mais um desses órgãos de porta de entrada, porque esse acompanha os idosos, né, as mulheres, as crianças. Então, assim, é um público todo que às vezes, realmente é muita gente. Mas é a porta é a porta de entrada, né? No caso de uma violência, pode ser até um SAMU, né? Uma outra questão, 190, enfim, todos esses lugares que a gente sabe
que são possíveis, né? Chamar a polícia, os bombeiros, né? Enfim, é possível, né? Inclusive a gente, como vizinho, como, né, pessoa próxima, se a gente vê que daqui a pouco está vendo uma coisa estranha, né, tá havendo muita gritaria, ou que está havendo muito isso, ou muito silêncio, né, outras questões, é importante que a gente esteja atento, né? Claro que a gente não gosta de se meter na vida do outro, mas às vezes quando a gente conhece a pessoa e de repente muda o comportamento, né? É importante a gente averiguar e olhar e estar atento, né? Uhum. Bárbara, e a pandemia e o isolamento, né? Tu notas assim que de 2020 para cá aumentaram também esses casos de violência? Então, o que que aconteceu na pandemia, né? A gente fala, 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 né, Carol? Parece que nunca esgota esse assunto. Nunca sai dele, né? Nunca sai dele. E é uma coisa que lá desde o início, quando começou, né? Se alguém acompanhou aquele hall de lives que a gente fez durante todo Uhum. o período, né? A gente sabia que não seria uma coisa que terminaria quando terminasse, digamos, o isolamento. Bem nessa frase, assim, meio caótica, né? Uhum. Hum, Por quê? Porque os efeitos disso são a longo prazo, não Então, a são. longo prazo, não quer dizer que acabou a pandemia e a pessoa ia estar com problema naquele minuto, né? Porque Exatamente. tudo aquilo que passou, E- imagina, meses, né? Tiveram idosos dentro de casa, sem contato com ninguém, pensando ali se ia sobreviver. Isso na Exatamente. mente não ia ter um efeito imediato. Então, assim, toda essa questão da pandemia trouxe isolamento da pessoa idosa, né? Porque era, então, um grupo de risco maior, Uhum. considerado um grupo de risco maior, né? E que precisaria, por conta da imunidade, uma série de coisas, precisaria estar mais. Só que isso trouxe depressão, isso trouxe suicídio, isso trouxe adoecimento a nível mental, no sentido assim, Alzheimer, Parkinson e outras questões, porque essas pessoas ficaram paradas, né, tanto física quanto mentalmente, elas ficaram paradas dentro de casa. Aqui a gente no município fez algumas atividades via online na época, bingo, festa São João, live, nossa, a gente fez muita coisa, né? Mas assim, o que que acontece? Isso se instalou, né? O medo se instalou. Então, quando começa a vir uma época que nem agora, que a gente está no inverno, onde tem maior nível de frio, principalmente esse ano, né? Que está bem frio, menor insolação. Porque hoje a gente vê que amanhece ele quase 7 horas da manhã e anoitece pelas 5h30, 6 horas, né? Já está bem escuro. Então, assim, a questão depressiva, a questão de ansiedades, né? Aquela questão de sobreviver, e a gente fica sabendo muitas histórias do tempo da pandemia, ahn, que pessoas diziam assim, se eu vou morrer, morro então feliz, né? Uma chegou a me dizer assim, eu vou no mercado, vou passear, vou fazer as coisas, e a filha, meu Deus, mãe, tu não pode fazer, tu não pode ir. Ela disse, mas eu já tenho, na época, né, a pessoa já tinha quase 90 anos. Eu já tenho quase 90 anos, já vi que chega. Tá viva até hoje, né? Então, assim, tá viva até hoje. Tá melhor que muita gente. É melhor que muita gente. E aí, por que isso, né? Porque ela saiu, não porque ela foi lá para pegar o vírus, né? Mas porque ela saiu, ela continuou a sua rotina. Aqueles que não continuaram a sua rotina, a gente viu uma decadência muito grande. Então, a pessoa que a gente, 2 anos depois, encontra, que era uma pessoa vívida, que era uma pessoa alegre, daqui a pouco está uma pessoa quieta, uma pessoa deprimida, uma pessoa que já não consegue mais, às vezes, caminhar direito, levantar direito, porque ficou no sofá. E a gente sabe que a perda muscular é muito rápida, principalmente para essa faixa etária, e a questão do levantar e sentar e uma série de coisas, né? Então, assim, por mais que se fez, né? Algumas pessoas não acompanhavam, até porque não tinham, digamos assim, a questão do digital, né? O saber fazer, né? O estar, assim, pegar o telefone, saber lá, clicar e entrar numa live ou entrar. A gente fazia os bingo através do Facebook, então, que era ainda, né? E até hoje, algumas pessoas utilizam mais, né? Partindo da pessoa idosa. Então, ela não conseguia, precisava alguém ajudar. E daí, aquele alguém não existia, né? E então, assim, a gente vê reflexos, sim, né? Tanto de saúde física, mental e emocional, principalmente saúde mental e emocional e física, por conta dessa questão de ficar parado muito tempo, né? Uhum.
E quais são os impactos emocionais e psicológicos, né, independente ali do tipo de violência que a pessoa sofre, mas assim, a longo prazo, digamos, né, uma pessoa que está numa situação dessa por muito tempo. Tu diz da pandemia, Não, de violência contra o violência, idoso. ela vai se encolhendo, né? Assim, no sentido de ela vai se colocando cada vez mais, ah, digamos assim, quieta, né? Ela vai aquietando no sentido de não conseguir mobilizar a fala e mobilizar órgãos para que possam estar ah, auxiliando ela, né? E pode vir até a óbito, né? Então, assim, por conta dessa tristeza, por conta dessas questões todas, ela pode vir até a óbito, né? Causar, tipo, um infarto, alguma coisa Uma assim. depressão grave, né? Uma doença que já está ali, ela se agrava, então pode acontecer. Então é importante que as pessoas tenham ciência disso e vão atrás para realmente brigar pelo que são os seus direitos, nesse caso, de vida, né? De uma vida, de dignidade, tá? De estar onde quer estar, de fazer as coisas dentro das suas condições, mas que possam fazer, que possam estar ali, vivendo a sua vida, né? Plenamente. Uhum. E como a autoestima e o sentimento, né, de inutilidade, no caso, estão relacionados com a violência? Porque às vezes, né, também conforme o passar dos anos, diferente da senhorinha de 90 que viveu muito e continua ativa e está melhor que muitos, tem aquela questão de, eu tô velho, não sirvo mais para nada, que é muito também, né, da cabeça da pessoa, ou já deu aqui a minha vida, eu tô esperando a morte chegar, enfim, aquelas frases que a gente conhece. Então, como que esse sentimento assim de, eu não sou mais útil para nada, acaba também impactando nessa violência? Nisso, quando fala dessa questão da utilidade, me penso naquele texto do padre Fábio de Mello, né, a utilidade do ser, né? E que ele termina dizendo, bota o padre Fábio de Mello no sol, tira do sol. Ou seja, Isso. assim, né? Qual a utilidade do ser, né? O que a gente é realmente para o outro, né? Então, a gente vê que a pessoa idosa ela vai ficando justamente com esses questionamentos, e principalmente aquelas pessoas também que trabalharam durante muito tempo e se aposentam e não têm um planejamento. Cara, que agora secou a garganta. Não tem um planejamento do que vai fazer na sua velhice ou quando se aposenta muito jovem no pós-aposentadoria, né? Então, eu vejo assim, um jovem que eu digo ali na casa dos 50 porque é jovem, né? Se a gente tem uma expectativa de vida aí de 70 80 anos, é jovem. A gente pode fazer outra carreira, outra, né? Mas tem pessoas que querem ficar em casa e acabam adoecendo e, consequentemente, diminuindo as questões, porque quando a pessoa está ativa, automaticamente ela tá, né? Se ela tá no trabalho dela, tá conversando com as pessoas, ela tá mexendo no celular, procurando outras coisas, às vezes que são importantes, né? Ela tem que lidar com o seu pagamento, com o banco, com sair na rua, com pegar o ônibus ou ir de carro, né? Ou o trânsito. Então, todas essas coisas a nível cognitivo, elas são importantes, porque a pessoa se mexe e mexe o corpo também. Porque a gente precisa mexer o corpo da gente, porque o nosso sangue também circule e continue circulando no nosso cérebro. As pessoas acham que isso é besteira, mas é verdade.